E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Hoje é sexta-feira e sexta-feira, você já sabe, é dia de podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Você que nos ouve no seu tocador de preferência, você que nos assiste no YouTube, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso podcast. Eu sou o Vitor Aguiar e hoje comigo estamos os meus dois colegas de sempre. Júlia Vilchen, repórter do Seu Dinheiro. Tudo bom, Júlia? Oi, Vitor, tudo bem? Olá a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos para mais um podcast. Isso aí, também conosco hoje, Vinícius Pinheiro, editor aqui do SD. Fala, Vini, tudo bom? Salve, Vitor, Júlia, pessoal. Me chamaram aqui para falar mal do Lula, é isso mesmo? Vamos falar sobre o Lula e sobre as declarações mais recentes do nosso presidente, porque, afinal de contas, o Lula andou dando aí, diria que mais do que recados, ele andou falando de uma maneira mais enfática quanto, digamos, à reconstrução de um Estado grande, no sentido de um Estado presente na economia. Andou falando sobre Eletrobras, que foi privatizada no governo Bolsonaro, andou falando sobre Petrobras, a política de dividendos, a política de precificação dos combustíveis. Também tivemos novidades em relação ao Banco Central. Então a gente tem aí esse grande pacote de notícias envolvendo a relação entre governo e a economia, tá certo? Antes da gente começar, só queria passar aqui um recado para você que nos escuta ou que nos assiste, porque afinal de contas a gente já está aqui na reta final para a declaração do imposto de renda, né? O prazo vai até o fim de maio e com essa data limite, né, se aproximando, a gente liberou um conteúdo especial para todos vocês. Clica no link da descrição no YouTube ou no seu tocador de preferência, tá aqui embaixo o link e você pode baixar o nosso guia completo do imposto de renda. Se você não declarou ainda, baixa o conteúdo porque lá tem todas as respostas para as dúvidas que você pode ter. Guia totalmente gratuito, tem lá o passo a passo para você prestar as contas ao leão dessa forma rápida e fácil, tá certo? Bom, então vamos lá, baixa aí o guia se você ainda não declarou o seu imposto de renda desse ano, mas também continua aqui com a gente, porque é isso, né? A gente vai falar então sobre Eletrobras, Petrobras, Banco Central, enfim, todos esses temas aí que foram, né, que causaram um certo atrito nos mercados nos últimos dias. Queria começar falando sobre Eletrobras, né, e chamar o Vini aqui para falar um pouco sobre isso. E aí, Vini, a Eletrobras, né, ela foi privatizada no governo Bolsonaro e o Lula deu a entender que queria aí, que não concordava com isso, então que o governo ia fazer o que podia para tentar uma reestatização. A Eletrobras, ela pode de fato ser reestatizada e quais que são as consequências dessa ação do governo contra a companhia? Olha, Vitor, em primeiro lugar, o Lula não deu a entender, não. Ele vem manifestando desde a campanha eleitoral o desejo, a vontade de trazer a Eletrobras de volta para os braços do Estado, o controle da companhia. E qual a razão para isso? Não vejo outra além de ideologia. Até agora, pelo menos, não vi nenhum argumento técnico, seja do presidente, seja das pessoas que apoiam a reestatização, não vi nenhum argumento pró-reestatização ou contra a privatização, o que a Eletrobras piorou, ou por que a Eletrobras ficou pior privatizada. Ou seja, além daquela questão de, entregaram a Eletrobras, né, aquele chororô que a gente costuma ouvir. Então, eu acho que é bem importante lembrar, em primeiro lugar, que o governo não entregou nada, até porque não vendeu nem sequer uma ação da Eletrobras. O que houve foi uma capitalização da empresa. A empresa fez uma oferta de ações no ano passado, na qual ela emitiu novos papéis, ela captou dinheiro novo, esse dinheiro foi para o caixa da Eletrobras. Então o governo não vendeu nada, não dá para dizer que ele vendeu barato. O governo não vendeu nenhuma ação. E o que a Eletrobras fez com esse dinheiro? Boa parte dele acabou voltando para o governo, porque a Eletrobras ela renovou várias concessões. Então, assim, esse dinheiro ajudou o país, né? O dinheiro foi investido, no fim das contas, no Brasil. Será que o Lula é contra isso? Bom, mas vamos voltar um pouquinho para explicar, né, qual que é a treta, né? O que o governo fez nessa semana, né? O governo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra um artigo que tem ali no Estatuto da Eletrobras que limita o poder de voto de todos os acionistas, né? Então, o governo, né, a União hoje e alguns fundos de pensão e o BNDES possuem ali pouco mais de 40% da Eletrobras. Só que ele tem o poder econômico
né? Ele recebe ali dividendos e, enfim, se as ações sobem, ele tem ali os direitos sobre os 40%, mas na verdade ele só tem o direito político sobre 10%. O voto do governo está limitado a 10%. Mas não só o governo. Nenhum, né, que o Estatuto da Eletrobras estabeleceu, dentro do processo de privatização, inclusive, foi o de colocar limites para que qualquer acionista tenha mais de 10% do poder de voto. E isso protege não só de uma possível reestatização, como também de algum outro eventual investidor que saia comprando ações da empresa na bolsa e passe a mandar na companhia, que ela tem realmente uma função estratégica para o país. Então, por exemplo, se um chinês da vida quiser comprar mais de 10% da Eletrobras, ele até consegue, mas ele não vai conseguir mandar, né? Não vai conseguir ter mais de 10% do poder de voto. Então, quer dizer, é um mecanismo no estatuto que é importante para a companhia e fez parte ali do processo de privatização. Quais as chances do governo reverter esse estatuto? Acho que são mínimas, até porque não é algo exclusivo da Eletrobras, tem outras empresas que se valem desse tipo de mecanismo, né? A B3, por exemplo, né, que é a dona da Bolsa de Valores, também tem esse tipo de trava, né? Nenhum investidor também pode mandar ali mais do que, se não me engano, 10% também. Então as chances são mínimas de prosperar, mas qual que é o efeito colateral disso? É que acaba desvalorizando, né? Todo esse ruído acaba provocando, os investidores não pensam duas vezes, acabam vendendo os papéis da companhia. Só lembrando aqui, né? Desde a vitória do Lula nas eleições, as ações da Eletrobras já se desvalorizam mais de 30% na Bolsa. Quer dizer, o governo... a gente não pode atribuir só as atitudes do governo, mas boa parte dessa queda vem daí. Quer dizer, o governo está acabando desvalorizando o próprio patrimônio público que ele diz querer proteger. Então, para mim, Vitor, para concluir aqui, essa campanha contra a privatização da Eletrobras é uma barbeiragem, para mim, muito maior que, inclusive, que a tentativa de taxação das comprinhas ali da Shein e das varejistas chinesas. Tá certo. Bom, além disso, né, também teve toda uma questão envolvendo a indicação, né, que o governo fez para a diretoria de política monetária do Banco Central, que para algumas pessoas foi interpretado como uma suposta interferência mais pesada do governo ali nos rumos do BC, todo mundo sabe, né? Juros estão em 13,75% ao ano e o presidente Lula, ele já há meses vem falando de maneira enfática, vamos, né, colocar assim, nesses termos, contra, né, os juros altos e, claro, né, não só o Lula, muitos outros setores do governo e mesmo setores, mesmo pessoas do setor privado, né, também se mostrando contrárias a esses juros tão altos, dizendo que já é hora do Banco Central baixar a Selic. Bom, o que aconteceu, né? O governo indicou Gabriel Galípolo para o cargo de diretor de política monetária do Banco Central, que é uma das diretorias mais importantes do BC, um cargo que tem um peso muito grande ali, né, no direcionamento ali, nas discussões dentro do Copom e, enfim, né, de todas as discussões dentro do BC. Quem é Gabriel Galípolo exatamente? Ele é secretário executivo do Ministério da Fazenda, portanto, ele é o número 2 do Ministério da Fazenda, abaixo do Fernando Haddad. Portanto, né, qual seria a linha de raciocínio? Poxa, né, o governo está colocando o número 2 da Fazenda no BC, significa que o governo quer fazer com que a sua visão seja ali, tenha um peso maior nas decisões do BC, quer aí no forceps tentar baixar os juros e tudo mais. E olha, né, eu acho que quanto a isso, né, me parece que há uma certa questão de interpretação por parte das pessoas. Me parece um tanto óbvio que o governo ia colocar alguém que represente a sua visão para o Banco Central, né? O governo ia indicar o Paulo Guedes para, né, a diretoria de política monetária. Então me parece que quem se mostrou surpreso com isso, eu acho que, veja, né, falhou um pouco ali nas expectativas e na leitura de cenário, né? Dito isso, Gabriel Galípolo, né, ele foi presidente do Banco Fator, né? Então ele é uma pessoa que é conhecida ali dentro do mercado financeiro, uma pessoa que é conhecida, que teve ali uma responsabilidade grande por fazer a interlocução entre o PT e o mercado ali na campanha eleitoral na campanha eleitoral de 2022, né? Gabriel Galípolo tem visões consideradas heterodoxas para a economia, então ele, né, defende, já falou publicamente, né, que defende algumas ideias ali de um campo mais desenvolvimentista. O que é isso? Uma presença maior do governo como vetor de
crescimento da economia, né, obras de infraestrutura e etc., mas ele não é totalmente heterodoxo, né, ele também defende algumas visões mais liberais, principalmente no que diz respeito à presença do capital privado em, por exemplo, obras públicas, então modelos de PPP, modelos, enfim, né, que viabilizem eventualmente até privatizações, em alguns casos. Portanto, ele não é, digamos assim, a pessoa mais agressiva contra o mercado, é o fim do mundo, Gabriel Galípolo no Banco Central, onde já se viu isso, não. Até porque o próprio Ministério da Fazenda, até a própria condução do Fernando Haddad, ela tem sido vista, em geral, como bastante ponderada, né? Então, eu acredito que a presença do Gabriel Galípolo, claro, ele está lá porque sim, ele, né, está alinhado à visão do governo, né, então, de fato, ele é uma das vozes que defende uma redução dos juros, mas primeiro, né, ele não tem ali o poder de fazer a coisa baixar na marra ou não. E segundo, né, ele é uma pessoa bastante ponderada, pelo menos nos posicionamentos públicos que ele manifestou desde sempre, né? Então eu acredito que esses temores de que, não, a independência do BC está em risco, não vejo desta maneira. Acho que Gabriel Galípolo é uma pessoa que tem uma reputação que permite com que ele, né, que ele tenha um certo respaldo. E eu acho que, ora essas, né, é uma indicação que o governo tinha direito e todo mundo sabia que essa indicação aconteceria e que, portanto, ele vai lá representar o governo, mas com uma postura relativamente ponderada, pelo menos eu enxergo a questão dessa maneira, né? Me parece que no começo da semana os mercados até estressaram um pouco, a curva de juros abriu, mas no dia seguinte houve uma certa acomodação, me parece que uma reação de reflexo, mas que, olha só, né, passado ali um pouco o momento de susto, de cabeça quente, o mercado ele meio que assimilou e assimilou bem, né? Dentro das pessoas que o governo poderia indicar, eu também não vejo o nome do Galípolo também realmente como algo para o mercado temer tanto, e também acho que eu tô contigo nessa. Acho que o mercado nessa aí também queria que fosse quem, né? Queria que pegasse o banqueiro, né? Assim, não faz parte do perfil desse governo mesmo. Não, eu acho que também o mercado, ora essas, né? Se você está no mercado, é preciso que você saiba ler o cenário de uma maneira minimamente, né, razoável. Não vamos ser bobinho, exato, né, também. Exato, né? As condições ideais não existem, você vai se adaptando e você vai, né, tentando prever e surfar os movimentos macroeconômicos de governo, de política e etc. Mas, bom, dito isso, né? Tem a questão da Eletrobras, tem a questão do Banco Central. Queria falar um pouco com a Júlia agora sobre Petrobras, né? Petrobras sempre é apontada ali como a ação que é mais sujeita, né, às interferências políticas, então esse risco político ele está sempre muito citado, né, quando se fala em tese de investimento de Petrobras, e de fato a gente tem aí elementos que caracterizam, né, esse interesse do governo em interferir de uma maneira um pouco mais decisiva ali nos rumos da estatal, né? Como é que você vê isso? O que você pode dizer aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, Júlia? Né? O que exatamente o governo planeja? E, enfim, né, como é que você enxerga isso tudo? Vitor, eu acho que das três situações que a gente está abordando aqui, né, Eletrobras, Banco Central e Petrobras, a que tem, vamos dizer assim, a bola quicando, a maior bola quicando para realmente rolar uma interferência do governo em algum grau é justamente a Petrobras, né? O mercado, enfim, a gente está gravando esse podcast antes da Petrobras divulgar os seus resultados do primeiro trimestre de 2023 e o mercado já sabe mais ou menos o que esperar desses resultados, né? Porque a Petrobras sempre divulga as prévias, mas o que realmente está todo mundo de olho dessa vez e, enfim, quando esse podcast for ao ar, a gente já vai saber, né, o que aconteceu. O que o mercado está de olho mesmo nessa divulgação de balanço é se vem por aí algum anúncio em relação à mudança na política de dividendos, né, de distribuição de dividendos da Petrobras. Essa é a grande expectativa aí para quando a Petrobras publicar os resultados trimestrais. O mercado, boa parte do mercado não está mais no se, né? Se a Petrobras vai cortar, mas o quando. Então, por exemplo, a nossa colega aqui, a Carol Neira, ela publicou, né, hoje pela manhã, nessa quinta-feira pela manhã, até uma matéria com as expectativas aí dos analistas em relação a essa questão da política de dividendos da Petrobras.
E o Itaú BBA, por exemplo, acredita, né, que já nessa semana que a gente está agora, junto com os resultados trimestrais, deve vir aí algum anúncio de mudança de dividendos, e que não vai ser só isso, né? Não vai ser uma mudança de distribuição pontual agora, que vai ter uma mudança permanente, né? Uma mudança mais forte na distribuição de dividendos da Petrobras, aí uma mudança mais definitiva já no segundo semestre desse ano, né? O Goldman Sachs já tem uma visão mais otimista, né? Acha que não deve sofrer grandes mudanças essa distribuição de dividendos, porque acredita que não teve sinalizações concretas, né, do governo, e nem desde a eleição aí do novo Conselho de Administração, de que haveria alguma mudança na distribuição de dividendos, mas a maior parte do mercado acredita sim que a Petrobras vai passar a pagar menos dividendos. E por que isso? Bem, novamente, assim como desde a campanha eleitoral, o Lula falava lá da questão da privatização da Eletrobras, o Lula também falava que achava que a Petrobras distribuía dividendo demais, né? Tava, enfim, devolvendo demais o lucro aos acionistas em vez de investir. O Lula defende, né? O PT defende que a Petrobras deveria investir mais, não naquilo que já é o negócio principal dela, né, que é a exploração de petróleo em águas profundas, mas justamente naquelas searas em que ela está fazendo desinvestimentos, né? Por exemplo, refino de combustíveis. O PT acredita que a Petrobras tem que ser forte em refino e deveria investir em refino em vez de desinvestir, vender ativos e tudo mais. E também algo que não é de todo, que não é de todo mal, mas há motivos para críticas, investir em energias renováveis, né? Enfim, o Lula acredita que, bom, a Petrobras não tem que ser uma empresa de petróleo, tem que ser uma empresa de energia. O petróleo um dia vai deixar de ser a coisa mais importante do mundo. O petróleo é um recurso finito e para a empresa continuar aí existindo, ela deveria investir em fontes renováveis, né? A grande questão do mercado, a grande crítica do mercado vai ter retorno? Em quanto tempo vai ser esse retorno? Vai ser um retorno bom? Será que é a Petrobras que deve investir nisso e não empresas especializadas? Enfim, do ponto de vista dos recursos dos acionistas, né, seriam investimentos bons de se fazer? E lembrando também que o governo é o principal acionista da Petrobras, então ele é o maior beneficiado pela distribuição dos dividendos, né? Se a Petrobras paga muito dividendo, é muito dinheiro no bolso justamente da União, que é o controlador. Outra questão também, que é uma bola quicando aí para a Petrobras, é uma possível mudança na política de preços dos combustíveis, que também vem sendo falado desde a campanha pelo Lula, e a gente tem notícia aí, por exemplo, o broadcast, né, o sistema aí de notícias em tempo real do Estadão, apurou que em breve uma nova política de preços deve ser anunciada aí pela Petrobras. Então a gente está aí com essa questão de pode ter mudança também nessa parte da precificação do produto da Petrobras, que é algo que preocupa o mercado bastante, Vitor. Só um comentário sobre a questão dos investimentos, porque fica aparecendo no discurso do governo que a Petrobras está dilapidando o seu patrimônio, está distribuindo todo o seu lucro e está acabando com a empresa e está vendendo tudo, o que não é verdade. A Petrobras lançou no fim do ano passado um plano de investimentos para os próximos 5 anos da ordem de 75 bilhões de dólares, gente. É dinheiro pra caramba, falando 500 bilhões de reais. A Petrobras já é a empresa que mais investe no Brasil e nesse valor está incluído investimentos em energias renováveis e transição energética. Então, assim, não é que a Petrobras não está investindo, muito pelo contrário. Talvez ela possa investir mais, acho que é uma questão para a gente debater. Mas isso tem que ser feito de forma técnica, não pode ser feito de forma a demonizar ninguém, que para mim, está soando o discurso do Lula. Ou de forma ideológica, né? Porque você simplesmente, tem que investir mais em energia renovável. Para quê? Para dizer para o mundo que, olha, eu sou o cara do meio ambiente. Beleza, você pode querer levantar a bandeira de que você é o cara do meio ambiente, mas você não pode não tomar decisões técnicas
para investir em algo que seja, digamos, pró-meio ambiente, né? Correndo o risco de você destruir valor de algo que é um patrimônio dos brasileiros, né? Afinal, a União justamente é o principal acionista. Não, eu queria entrar inclusive nesse tema, né, porque a gente abordou, né, Eletrobras, Banco Central, Petrobras, e claro que isso mexe com o panorama de investimentos, né, seja em bolsa, seja em câmbio, porque estamos falando tanto de fatores relativos a empresas quanto fatores macroeconômicos, né, então queria que, enfim, né, todo mundo aqui comentasse rapidamente, né, sobre como é que fica o panorama de investimentos dadas essas sinalizações, dadas esses acontecimentos, né, e enfim, eu acho que em relação à Eletrobras e Petrobras, é muito do que vocês já falaram, né? Vini e Júlia já falaram, que é essa ausência de assim, um arcabouço técnico que justifique eventuais mudanças, seja no modelo da Eletrobras, seja ali na questão dos preços da Petrobras e de outras questões, dividendos, etc., né? Questão da Petrobras, por exemplo, né? A Petrobras ela tem todo um plano de desinvestimentos, um plano de negócios, né? E essas mudanças, não, poxa, mudar aí a destinação dos dividendos, etc. Claro, é para ser discutido, né? É para ser discutido se de fato tem que distribuir tanto assim para os acionistas ou não. Mas quando você toma uma decisão que aparentemente ela é mais tempestiva, sim, então isso muda com todo o panorama de toda a tese de investimentos em ações da Petrobras, claro, falando do ponto de vista de mercado. Como eu disse, né, o Vini também disse, são questões que devem ser discutidas, mas me parece que essa arena pública da discussão, ela está sendo evitada e só se tomando decisões ali. Tem que ser feito porque eu quero que seja feito de uma maneira X ou maneira Y. Então, eu acho que existe uma certa insegurança nesse front. Quanto ali a questão do Galípolo no BC, eu não vejo como isso pode mudar de maneira decisiva ali a trajetória de juros. Me parece que a comunicação do BC está sendo muito clara na direção de que, olha, talvez no segundo semestre a gente já consiga, mas vamos ver aqui como é que os indicadores eles se comportam. Júlia, o que você vê quanto a investimentos? Eu acho que no caso da Eletrobras, por enquanto, eu acho remota a possibilidade de uma reestatização. Eu acho que seria um tiro no pé do próprio governo. Seria caro fazer isso. O Brasil não está podendo se dar o luxo de gastar mal. No caso de Petrobras, eu acho que sim, vem mudanças por aí, mas enfim, os analistas das ações da Petrobras consideram, em sua maioria, que a menos que seja uma mudança muito brusca, o que não está no horizonte, as ações da Petrobras não vão deixar de ser um bom investimento, né? Porque a empresa realmente ficou muito barata com todos esses ruídos e ela continua sendo uma boa empresa. Então, mesmo que reduza, por exemplo, um pouco o pagamento de dividendos, pode ser num nível que ainda não chegue a diminuir a atratividade da ação como investimento. No caso do Banco Central, eu concordo com o que você falou, Vitor, mas eu fico pensando no futuro. Se realmente o Galípolo puder vir a ser o substituto do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central, quando chegar a hora de fazer essa troca, aí eu já me preocupo um pouco mais, porque assim, eu acho que esse período que ele ficar como diretor do Banco Central até 2024, né, que quando troca a presidência, vai ser justamente, a gente vai sentir, né, como é que ele se sai. Porque, bom, o PT já baixou o juro na canetada uma vez na sua história, no governo. Sim, não acho que isso seria impossível de ocorrer de novo se o presidente do Banco Central fosse um cara capaz disso. Não sei se é o caso do Galípolo, a gente vai ver. Mas, assim, para mim, me pareceu, uma tentativa de emplacar. Vamos emplacar um dos nossos como test drive aí para ver se ele pode ser presidente do Banco Central e cumprir as promessas de campanha, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que lá na frente, quando chegar a hora de escolher o novo presidente do Banco Central, aí a coisa pode ficar um pouco estranha, assim. Mas, por enquanto, também não vejo, concordo com você, não vejo como ele possa interferir a ponto de mudar o plano de voo do BC.
Não sei você, Vini, o que você pensa? Sobre o BC, o que me incomoda é o tom das críticas. Acho que o presidente Lula tem todo o direito de criticar e de defender a redução dos juros. A gente também coloca aqui, nós também fazemos nossas críticas aqui ao Banco Central, mas a maneira como ele vem conduzindo essas críticas tem me incomodado, sabe? Chamando o Roberto Campos Neto de esse cidadão, sabe? Esse cidadão de uma maneira muito pejorativa, falando de cidadão para não chamar de outra coisa, sabe? Assim, isso tem me incomodado. Ele tem personificado essa crítica à figura do Roberto Campos Neto. E ainda colocando como um bolsonarista, sendo que os juros subiram na eleição do ano passado. Então, ele prejudicou o Bolsonaro, se a gente parar para pensar, porque subir juro é ruim para a economia. Então, se ele é bolsonarista, por que ele subiu o juro no ano passado? E por que ele não subiu o juro agora, então? Assim, porque ele teria argumentos técnicos para dar mais uma subidinha na Selic. Mas ele não tem feito isso. Assim, ele mesmo já colocou, né? Para trazer a inflação para a meta, os juros deveriam estar a 20%. Né? Então, ele não está fazendo isso. Então, ele está levando a uma convergência. Parece que, do ponto de vista técnico, a gente pode aqui criticar um ponto ou outro, mas me parece que ele pode inclusive estar errado ao manter a Selic nos patamares atuais, que são realmente muito altos. Mas me parece que ele está tentando fazer o melhor. Assim, se está certo ou errado é outra situação. Agora, como é que ficam os investimentos, na minha opinião? Para mim, boa parte do mercado já se antecipou. Então, eu não vejo um cenário de catástrofe acontecendo. A bolsa pode cair mais se o Lula radicalizar? Pode. Mas eu vejo que boa parte desse cenário já está embutido nos preços. Então, inclusive, até vejo uma possibilidade de a gente estar errado aqui, ou do Lula ouvir as nossas críticas aqui, ouvir o podcast e falar, pô, é mesmo, tô errado, vou mudar aqui de atitude e a coisa até melhorar. Então eu vejo até um potencial maior de alta da Bolsa hoje do que de queda. Mas é claro que sempre pode cair, a coisa sempre pode piorar, né? Assim, uma das piores frases do Brasil dos últimos anos foi aquela, né, do pior que tá, não fica, do Tiririca, porque a gente viu que fica sim. Essa capacidade de piorar que o Brasil tem, nunca subestime. Mas eu não vejo um cenário de tragédia para os ativos brasileiros, não. Acho que a economia vai passar por um período um pouco mais difícil por conta da alta dos juros, a gente tem um problema aí de provavelmente aumento de desemprego, tudo, mas vai ter um momento mais turbulento na economia. Mas eu vejo hoje os ativos, o mercado já está com esse cenário nos preços. Então, eu acho que existe até uma oportunidade para entrar com alguma cautela, Vitor. Só se o Lula estiver ouvindo a gente realmente, eu queria só, então, dar assim, siga o conselho do Casimiro. Calado vence. Porque, às vezes, as falas só ele falar complica uma situação que não precisava ter se complicado. Mas, enfim. Não, dá para ver que no dia a dia, né, os ativos, eles reagem de uma maneira muito sensível às declarações, né? E são declarações que, poxa, no dia seguinte podem ser desmentidas ou que vem alguém e coloca panos quentes na situação. Então, de fato, né, uma declaraçãozinha que pode parecer só uma coisa sem importância, tem importância, né? Então, ter um bom tom para endereçar as questões é importante. Eu acho que de fato tem faltado ao Lula, sabe, uma posição um pouco mais, sabe, um pouco de menos interferência e de menos opinião própria e declarações um tom mais de presidente que tem a noção de que, ora essas, né, tudo está interligado. Me parece que a pessoa física do Lula, muitas vezes, ela toma o comando da pessoa jurídica ou, enfim, né, da pessoa presidente do Lula, né? Bom, mas vamos lá, então. A gente falou, né, aqui sobre a nossa pauta e, claro, agora a gente vai para a segunda metade do programa, que é a parte dos touros e dos ursos. Antes da gente falar de quem a gente está gostando e de quem a gente não está gostando muito, só passar mais um recado para você que nos ouve, para você que nos assiste no YouTube. Faço o convite para que você siga o Seu Dinheiro no Instagram. Pois é, a gente publica todos os dias conteúdo relevante, conteúdo exclusivo, que mexe e que pode trazer ideias de investimento para o seu portfólio, reportagens, análises, tudo isso para te auxiliar a tomar as melhores decisões para o seu patrimônio. O link também está na descrição, é só clicar lá e apertar em seguir, tá certo?
Mas vamos lá, então, vamos para os touros e os ursos, quem a gente gosta e quem a gente não gosta tanto. Começar falando sobre ursos, né? Vamos começar falando sobre quem a gente tá meio assim receoso, né? Notícias que, enfim, né, deixam a gente meio com o pé atrás e, né, quem que a gente não tá gostando tanto assim. Começar pela Júlia. Júlia, por favor, né? O que você aponta como urso da semana? Meu urso da semana, Vitor, é a rede do Bitcoin zoada. No último fim de semana, a rede do Bitcoin passou por um congestionamento que ainda teve reflexos no início da semana, né? Durou um tempo aí. E impactou aí negativamente os preços das criptomoedas. Basicamente, esse congestionamento ocorreu por conta do lançamento de um protocolo chamado Ordinals, que facilita a criação de NFTs na blockchain do Bitcoin. NFTs são aqueles tokens não fungíveis, né? São certificados digitais. E esse lançamento desestabilizou a rede do Bitcoin e fez com que as taxas de transação disparassem. E como consequência, a gente viu aí uma fila de centenas de milhares de transações que ficaram paradas por um bom tempo esperando validação, né? Ficaram uma fila ali de validação. E no domingo, agora eu não lembro se foi na noite de sábado ou no domingo mesmo, a Binance, aquela corretora, né, de criptomoedas, Binance, chegou a suspender temporariamente os saques de Bitcoin, né, da exchange ali, da Binance, por causa dessa paralisação na rede. E isso chegou a gerar aí uns rumores, né, uma certa tensão no mercado de que a Binance poderia estar com problemas, né? A gente viu recentemente um caso aí de várias corretoras de criptomoedas que congelaram saques de clientes, e isso era sinal de que elas estavam mal das pernas, né? E a Binance é a maior exchange do mundo. Então, quando ela suspendeu os saques de Bitcoin por causa desse problema técnico da rede, não era um problema da Binance, ainda rolou aí um temor de que, meu Deus, a Binance tá mal. Então, enfim, isso causou uma confusãozinha aí no mercado de criptomoedas, e esse é o meu urso da semana, Vitor. E você, Vini, fala pra gente qual que é o seu urso dessa semana. Um comentário rápido sobre o urso da Júlia, porque no podcast da semana passada a gente falou se o Bitcoin poderia substituir os bancos tradicionais. Falamos da profecia do Bitcoin diante dos problemas dos bancos norte-americanos, mas, pelo visto, isso vai demorar muito para acontecer. Se acontecer, como diria a Graci Pinheiro, minha mãe, o Bitcoin tem que comer muito arroz com feijão ainda para substituir os bancos. Primeiro tem que não desmoronar com uma atualização, né? Isso aqui é importante. Exatamente. Bom, enquanto ao meu urso da semana, vai ser um urso coletivo, Vitor. Eu vou dar o prêmio aqui, essa menção desonrosa, para os jogadores suspeitos de participarem de esquema de apostas nesses sites que todos nós conhecemos. Bom, são 15 atletas até agora, dá para formar um time inteiro e ainda ter um banco de reservas, que vão responder, né, agora criminalmente pelo suposto envolvimento nesse esquema de aposta de jogos, né, em partidas que foram válidas tanto pela Série A como pela Série B do Brasileirão. Não vou citar aqui os nomes, então vai ser um prêmio mais pelo coletivo, né? Porque vários deles foram suspensos, os nomes foram divulgados, mas vamos aqui colocar da presunção de inocência para todos eles. Mas o fato, né? Não sei se todos estão familiarizados, mas você pode apostar, por exemplo, não só no resultado do jogo, mas como se no jogo vai ter pênalti, quantos cartões amarelos o juiz vai distribuir. Você pode apostar em basicamente tudo relacionado a uma partida de futebol, e foi exatamente o que foi descoberto agora, que alguns jogadores receberam dinheiro para propositalmente cometer um pênalti numa partida ou fazer uma falta para levar um cartão amarelo. E claro que quem estava subornando esses jogadores estava apostando que isso aconteceria. Bom, acho que tudo isso, esse episódio, revela a importância de a gente ter algum tipo de regulação sobre os sites de aposta. Agora sim, né? Aqui a gente precisa ter o Estado atuando. E aqui eu também vou dar aqui a mão palmatória, porque o governo prepara, né? Está preparando uma medida provisória para disciplinar a atuação dessas empresas. Então, vem em boa hora e... Seja como for aqui, o meu prêmio de urso da semana vai para esses jogadores, porque independentemente de regulação, isso é uma questão de índole, Vitor.
Tá certo, pois é, isso aí acho que ainda vai dar muito pano pra manga, porque parece que todo dia sai uma notícia nova e a lista vai só aumentando, né? Então acho que a gente ainda vai ouvir bastante desse assunto nos próximos dias. Falar rapidamente do meu urso dessa semana vai para a Alpargatas. Por que Alpargatas? Bom, acho que antes de falar do porquê dessa semana, só dar uns passos atrás. Alpargatas, né, lá no fim de abril, ela comunicou a renúncia, né, do presidente Roberto Funari, né? E a renúncia acontece depois de uma série de decisões questionáveis, né, da gerência da administração da Alpargatas, tanto é que no pregão seguinte, a renúncia dele, as ações subiram, sei lá, 8%, teve uma reação positiva do mercado. O que acontece exatamente com a Alpargatas? A Alpargatas, ela está vendo uma pressão muito grande nas margens dela. Ela está sendo questionada por algumas aquisições que ela fez que realmente mostraram-se aí, no mínimo, duvidosas, que os resultados não foram ainda completamente... não houve um turnaround, né? Não houve aí uma conversão, né, em valor para o acionista dessas aquisições. E, além disso, a Alpargatas ela também tem convivido com problemas de logística, problemas de administração de estoques, né? E, claro, quando a gente pensa, né, poxa, Alpargatas é dona da Havaianas. Havaianas eu acho que é um dos produtos que é sinônimo de Brasil no exterior e que, portanto, teria aí um potencial de vendas enorme, né? Esse potencial de marketing muito grande, e parece que a ação da Alpargatas ela sempre esbarra em algum tipo de decisão mais atabalhoada da diretoria. Me parece que as coisas elas acabam não indo tão bem. Quando a gente olha, por exemplo, para os resultados do primeiro trimestre, né? A Alpargatas já divulgou os números, teve queda na receita na base anual, teve pressão nas margens, teve problemas lá no exterior em relação à rede de distribuidores, aos parceiros e etc. Teve a questão ali com a Topper na Argentina, aquela confusão com o Carlos Wizard, que comprou, mas não pagou, e aí teve que fazer uma provisão aí de mais de 200 milhões. Enfim, tem muitas coisas para arrumar ali dentro da casa, e me parece que é uma empresa que teria todo o potencial do mundo para não ter nada para arrumar, porque é uma empresa que, por si só, já tem um produto que teria um potencial muito grande. Bom, dito tudo isso, eu escolho Alpargatas essa semana especificamente porque em meio a todos esses problemas, o Citi cortou a recomendação para as ações Alpargatas de compra para neutro e também cortou o preço-alvo de R$21 para R$10, né? A ação da Alpargatas está ali na casa de R$9, portanto, quase não existe potencial de alta para esses papéis. E quando a gente olha num horizonte um pouco mais longo, um ano, a gente vê que as ações acumulam queda de 60%. Portanto, a Alpargatas já caiu bastante, mas não tem exatamente uma perspectiva positiva para que as coisas melhorem, pelo menos no curto e no médio prazo. Portanto, meu urso da semana vai para Alpargatas. Bom, vamos falar rapidamente então sobre os touros dessa semana, sobre quem foi bem, começando de novo pela Júlia. Júlia, por favor, quem que é seu touro? Meu touro, Vitor, é a Edux, empresa de educação, né, antiga Estácio, que divulgou o balanço do primeiro trimestre essa semana e, como consequência, as suas ações dispararam mais de 20% na B3, depois da divulgação do balanço. A empresa reportou aí um lucro líquido de quase 150 milhões de reais, que é quase o dobro do primeiro trimestre do ano passado e bem acima das projeções do mercado. Segundo a empresa, o desempenho ele é reflexo de um melhor EBITDA, que por sua vez é consequência do crescimento dos segmentos premium e de ensino digital, além de um rigoroso controle de custos e despesas, principalmente no segmento presencial. Então, é bom a gente lembrar, né, que as empresas de educação, elas sofreram bastante durante a pandemia, né, porque, enfim, o segmento presencial de todas elas sofreu, enfim, as pessoas deixaram de procurar cursos presenciais, porque estava todo mundo trancado dentro de casa, e é um segmento aí que tem custos altos, né? Enfim, e elas tiveram que correr atrás do prejuízo, né? A Edux foi uma delas, tiveram que cortar custo aí, investir no digital, investir nesses cursos que eles chamam de mais premium, que tem preços de mensalidades mais altas, como é o caso de medicina, né? E a Edux tem feito aí esse dever de casa e aparentemente isso já está começando a se refletir aí nos resultados.
Os analistas dessa ação destacaram justamente o aumento dos preços dos cursos da Edux como um fator positivo que foi demonstrado nesse balanço, e a empresa também deu boas perspectivas aí para o futuro, aí tem boas perspectivas para o segundo trimestre, e também recentemente aprovou a expansão do curso de medicina, que é algo que pode trazer mais resultados justamente na frente, que tem mais potencial, né, para a Edux. Então, deixando aí os tempos de cão para trás, aparentemente, a Edux é o meu touro da semana. Vini, quem que você elegeu como touro dessa semana? O touro vai para o Itaú. O banco divulgou balanço nessa semana também. E, só para variar, registrou um belíssimo de um lucro de 8,4 bilhões de reais. Isso apenas em um trimestre, apenas de janeiro a março. E mais importante do que isso, esse resultado representou praticamente o dobro do Bradesco, quer dizer, ele lucrou 2 Bradescos e lucrou, obviamente, mais do que o Bradesco e o Santander juntos. Quer dizer, o Itaú está num momento bem melhor que os concorrentes, e não só no lucro. Registrou uma inadimplência sob controle, ao contrário do que aconteceu com o Bradesco, que teve um forte aumento nos calotes, e também registrou uma rentabilidade acima dos 20%, né? Quer dizer, no momento em que a Selic está a 13,75%, o Itaú está remunerando o capital dos seus acionistas a mais de 20%. Quer dizer, o banco está fazendo um belo de um trabalho. E além de tudo isso, sobretudo, de uma maneira mais estratégica, eu vejo o Itaú entre esses grandes bancos privados como o que fez, né, pegando aqui a metáfora da lição de casa da Edux, eu vi também o Itaú como que melhor fez a lição de casa com relação à preparação na competição contra as fintechs. Também foi o banco que mais sofreu, o Itaú foi o mais atacado por Nubank, por XP, mas eu vejo que o Itaú também foi quem deu os primeiros passos e quem melhor se preparou para essa nova concorrência digital. Eu vejo ainda o Bradesco e o Santander um pouco atrás do Itaú nesse sentido. Então, por tudo isso, coroado por esse resultado, né, tudo isso se refletindo nesse resultado do primeiro trimestre, por isso eu dou meu prêmio de touro da semana para o Itaú. Meu touro da semana também, para encerrar aqui esse bloco, vai para a Braskem, mas é um touro que tem um asterisco, né? Por quê? Meu touro vai para a Braskem porque as ações da Braskem estão acumulando alta aí de quase 30% nessa semana, portanto uma bela de uma valorização, né? Então temos que admitir que realmente quem estava lá comprado em Braskem se deu bem, claro. Por que a Braskem subiu tanto? Porque ela recebeu, aliás, a Novonor, a antiga Odebrecht, recebeu uma proposta de compra da fatia que ela detém na Braskem. Novonor é dona de 50,1% do capital votante, portanto, né, um acionista de referência, e a proposta veio em conjunto do fundo americano Apollo e da ADNOC, que é uma petroleira estatal dos Emirados Árabes. Essa proposta coloca aí as ações da Braskem no nível de R$ 47,00, o que é um prêmio de mais de 150%, de quase 150% em relação às cotações de fechamento da época, né, que a oferta foi feita no fim da semana passada e que, portanto, né, justifica essa valorização muito intensa. E claro, né, essa proposta ela ainda está sendo analisada, pode ser que a coisa ande, pode ser que não ande. Essa novela, né, da venda, da participação da Odebrecht na Braskem, ela já se arrasta aí por 4, 5 anos, é uma coisa que toda vez a gente vê uma proposta cada vez mais alta e a Novonor nunca vende. Agora é uma proposta realmente bastante agressiva. Existe a expectativa de que possa acontecer alguma coisa, até porque, né, a ADNOC e o Apollo eles foram diretamente aos bancos credores da Novonor, não foram diretamente para a empresa em si. Então, existe toda essa expectativa e, claro, isso se reflete na valorização das ações. Portanto, meu touro da semana vai para cá, mas caso, né, a gente tenha aí um desenrolar mais controverso, né, dessa história, talvez ela pule para o urso num podcast futuro, né? E bom, antes da gente encerrar, só queria passar a bola aqui para o Vini, porque antes da gente vir aqui gravar o podcast, a gente falou um pouco sobre o nosso touro honorário, não é mesmo, Vini? Deixa você puxar isso aqui, porque eu sei que você é o grande fã aqui do nosso touro honorário. Os brasileiros são grandes fãs da Rita Lee, a gente não podia deixar de falar sobre ela aqui no podcast. Antes a gente estava fora do ar aqui conversando sobre como é que a gente poderia homenagear a Rita,
E acho que não tem muito mais o que falar sobre o que representou a Rita para a música, para o empoderamento feminino, para usar um termo, né, aqui também que está... A Rita se empoderou antes desse termo existir. Enfim, a gente poderia aqui também ficar horas falando, mas seria, acho que, um pouco chovendo molhado diante de tudo que já foi colocado sobre ela. Então a gente fez mais aqui uma brincadeira aqui da gente escolher as nossas músicas favoritas. E para quem estiver ouvindo a gente no Spotify pode aproveitar e depois que acabar o podcast aqui, ouvir também. A minha favorita, eu até quase briguei com a Júlia aqui por causa disso, a minha favorita é Coisas da Vida. Essa música não é só a minha favorita, é a favorita também do Roberto de Carvalho, marido da Rita, parceiro da Rita, parceiro de música e parceiro de vida da Rita, mas essa canção foi composta só pela Rita, não é uma parceria dos dois. A música foi lançada ali no disco Entradas e Bandeiras, de 76, uma época bastante conturbada da vida da Rita. Ela ainda não estava junto com o Roberto de Carvalho, ela foi inclusive presa logo depois, mas é impressionante como essa música, ela traz uma reflexão sobre a vida que é muito impressionante, só ouvindo mesmo e a cada vez parece que eu descubro uma coisa nova quando eu ouço essa música, dependendo do estado em que eu estou. Vou passar para a Júlia então, Júlia, já que eu roubei de você Coisas da Vida, qual que você escolheu? O Vini roubou a minha música. Eu já estava pensando numa música preferida da Rita, porque eu imaginei, Vini, que você ia perguntar isso pra gente no podcast hoje. Então, antes de eu chegar na redação, eu já estava pensando. Coisas da Vida foi uma delas, porque eu achei muito difícil escolher uma música preferida da Rita Lee. Eu acho que eu não tenho, assim, uma preferida. Mas aí você roubou a minha música, então tudo bem. Eu tive que escolher outra. Escolhi uma da época dos Mutantes, a Balada do Louco, que a Rita compôs com o Arnaldo Batista. E essa música, quando eu prestei atenção na letra dessa música pela primeira vez, eu era adolescente, eu estava participando de um show que um pessoal da minha escola na época organizava, que sempre homenageava um artista da música brasileira, e o homenageado daquele ano era a Rita Lee. E eu e uma outra menina estávamos nos revezando nos vocais com uma banda de músicas, e a música dela era a Balada do Louco. Então eu acho que foi a primeira vez que eu parei para prestar atenção nessa música. E com o passar do tempo, essa letra foi ressoando mais e mais e mais comigo, porque ainda mais hoje em dia, né, em que as pessoas tentam tanto parecer ser algo que elas não são, enfim, tem tanta hipocrisia por aí, né, e às vezes chega até a ser engraçado, e também, né, ou então a coisa do marketing pessoal, né, enfim, as pessoas se vendendo pra caramba, e se você tá um pouco off disso, você pode parecer até meio louco, meio maluco, mas tipo, imagina se importar, né, imagina se importar com isso, talvez seja melhor ser o louco, né, se todos os outros são normais, então talvez seja melhor ser o louco. Então, sei lá, à medida que o tempo passa, a gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando mais sobre essas coisas. A Balada do Louco, então, é a minha escolha. E a sua, Vitor? Minha escolha também, uma música da época dos Mutantes, Ando Meio Desligado. Primeira faixa do CD Divina Comédia, terceiro CD dos Mutantes. Gosto muito dessa faixa, tanto ali pela questão da sonoridade, né? O Divina Comédia é o CD que, de fato, os Mutantes abraçam a psicodelia, né? Os outros CDs já tinham ali toques de psicodelia, de humor, essa coisa mais nonsense, mas a Divina Comédia, de fato, mergulha, né? A música deles nesse ambiente mais psicodélico, e pela própria letra, que tem muitas interpretações. Pode ser uma crítica à ditadura militar, no sentido, né, a gente estava em 1970, portanto, muitas coisas, muitas críticas ali na letra. Pode ser uma questão da relação entre a Rita e o Arnaldo Batista, muito problemática. Pode ser ali até o próprio uso de psicodélicos, etc. Enfim, uma letra que ela parece simples, mas que tem muita coisa a ser analisada, né? Bom, então, com isso, a gente fecha o nosso programa desta sexta-feira. Agradeço demais a participação da Júlia e do Vini. Júlia, muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigada, Vitor. Obrigada, Vini. E obrigado a todos os que nos ouviram e nos assistiram. Vini, super obrigado por mais um podcast. Valeu, pessoal. Ouçam Rita Lee. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu sou o Vitor Aguiar. Esse foi o podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Sexta-feira que vem a gente tá de volta com mais um programa. Até lá!